Estamos no nosso Quarta na Mesa. O tema da palavra de hoje é o endereço de Deus. Uma palavra um pouco profunda, mas é isso. Quero te convidar a você ficar bem ligado hoje. Eu quero trazer um entendimento para você sobre o endereço de Deus, sobre a morada de Deus, e isso é muito legal. Você que está entrando online com a gente, Deus te abençoe. Sempre venha para um Quarta na Mesa com um caderno, com uma caneta, com uma Bíblia e um coração aberto. Nós estamos aqui compartilhando a palavra do Senhor. Nossas quartas-feiras é o nosso culto de ensino. Então vamos lá, o endereço de Deus. Existe um mistério, muito assembleano isso, né? Um mistério, mas é verdade. O mistério da Trindade. A Trindade ela é muito difícil de entender, meu irmão. A Trindade ela é um desafio para a gente entender a Trindade. Como assim? Um Deus que se manifesta em três pessoas que são distintas, mas é o mesmo Deus. É difícil demais para a gente entender isso. Então, alguns ali pelo século II da igreja, século III, começaram a dizer então sobre a primeira, a segunda e a terceira pessoa da Trindade. Colocaram essa ênfase. Não é bíblica? Não é. Nem a palavra Trindade também é bíblica. Mas é o entendimento que foi gerado para que assim a gente possa se arrastar aos poucos e chegar lá. Então, mas sabe que uma das coisas que a gente pode entender é que um Deus como esse, ele não pode ser medido, ele não pode ser metrificado. Profunda essa palavra, né? Se eu falar 3 vezes é batizado. Um Deus que transcende as nossas possibilidades de medição, sabe? Esse Deus, ele é gigante, a gente não pode medir, não pode calcular Deus. Por exemplo, você vai para algumas linhas de pensamento e eles falam assim, Deus não existe. Só que eles falam que Deus não existe não é porque ele não acredita em Deus, é porque não dá para medir. Deus não tem começo, Deus não tem fim, Deus não tem meio, Deus não tem como tocar, como sabe? Então eles começam a dizer assim, cara, Deus está transcendente ao nosso entendimento. A descrição de Deus me assusta demais. Mas esse Deus, todo-poderoso, gigante, grande dessa forma, ele escolheu habitar em um lugar tão pequeno que somos nós. E isso para mim é assustador. E aí o que acontece é o seguinte, no Antigo Testamento, Deus escolheu habitar num tabernáculo, numa grande tenda, com todo respeito ao Senhor. Mas o que se parece o tabernáculo hoje, que a gente pode entender, era como se fosse uma grande tenda de circo. Aquela tenda gigante, grandona. Porque quando se fala em tenda, a gente pensa numa barraca de acampamento. Mas não, era um negócio suntuoso, gigante, com uma estrutura embaixo e aí em cima aquela lona gigante. Nem sei se é lona, mas estou só falando aqui. E aí, esse era o tabernáculo de Deus. Ele era montável, móvel, os sacerdotes seguiam a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. E ele era assim, montável e ele era móvel, né? Tipo, de dia estava aqui, todo mundo armou o tabernáculo, e de repente a nuvem começa a se mexer. Aí vamos embora, todo mundo vai, desarma o tabernáculo, prepara para meter o pé porque a nuvem está mexendo. Então eles iam seguindo a nuvem, à noite a coluna de fogo e assim ia. O que aconteceu é que esse tabernáculo, no Antigo Testamento, ele era o endereço de Deus. Era ali que Deus descia e se manifestava e falava com o seu povo. O tabernáculo ficava no centro, isso é muito louco, interessante assim, de pesquisar, depois você pode ir atrás, que o tabernáculo ele ficava no centro das 12 tribos de Israel. As tribos foram divididas, umas para o lado esquerdo, outras para o lado direito, outras para frente, para trás, mas no meio era o tabernáculo. Porque o tabernáculo era o centro do povo de Israel. E no meio do tabernáculo existia algo chamado o Santo dos Santos, aonde ali descia e se manifestava a presença pessoal de Deus, a glória de Deus. E ali só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano.
E esse tabernáculo, como eu disse, ele era móvel porque o povo vivia numa peregrinação. Eles não tinham terra, então todos eles estavam debaixo dessa direção. Então agora a gente vai para ali, vai todo mundo para lá. E desarma tudo, desarma o acampamento e tudo. E aí o tabernáculo chega e todo mundo se alojava ao redor dele, de acordo com as suas tribos, de acordo com tudo isso. Então, todas as outras religiões tinham seus templos, e isso era uma novidade, porque as outras religiões egípcias, da Mesopotâmia, arcadianos e toda a galera tinham seus templos, tinham suas divindades, onde eles iam lá e cultuavam seus deuses. Então isso era uma novidade, Deus andar no meio do povo. Deus andava no meio do povo, Deus andava com o seu povo no meio deles. E isso é muito legal. Agora, abra sua Bíblia comigo em João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14. Eu pulei o de Êxodo porque, né? João capítulo 1, versículo 14. Quando o apóstolo João vai escrever sobre a encarnação de Jesus, encarnação no contexto que Jesus veio em carne, não no contexto paraense de estar zombando dos outros. Jesus não estava encarnando, não é isso. A encarnação de Jesus, quando ele veio nascido de Maria, preste bem atenção nisso aqui, que é difícil, mas não é impossível. João capítulo 1, versículo 14 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Tem uma palavra aqui que muda todo o nosso entendimento. Porque quando a gente olha para esse verso no português, você tem que entender que a tradução ela é aproximada. Então a tradução, o cara olha para o texto e fala, cara, como que eu vou fazer isso aqui? Eu também, se fosse esse tradutor, sabendo do que eu vou te dizer já já, eu dizia, habitou entre nós, está muito bom, muito legal. Só que essa palavra, habitou entre nós, ela é uma palavra que é chamada de neologismo. O que é isso? É quando a gente aplica uma palavra no sentido que ela não pertence àquilo. Por exemplo, quando a gente fala desigrejado, isso é um neologismo, porque igreja não é verbo, igreja é substantivo. Então, eu estou criando um termo para explicar uma situação. Então, estou dizendo, está desigrejado. Então, alguém não é que alguém não tem mais a igreja, é porque eu quero dizer que essa pessoa não está mais indo à igreja. E aí ele faz isso. Quando João está escrevendo aqui, ele usa esse neologismo da palavra eskenon. O que é isso? Ele está dizendo o seguinte, Jesus, ele fez no corpo humano a mesma coisa que Deus fez no Santo dos Santos. E a palavra que ele usa aqui no original é tabernaculou-se. Ou seja, ele fez a mesma coisa que Deus fez na Arca da Aliança, Jesus fez num corpo humano. Então, o endereço de Deus hoje é Jesus. O endereço de Deus, aonde eu encontro Deus, é Jesus. No Antigo Testamento, o endereço de Deus era uma estrutura física. No Novo Testamento, o endereço de Deus é uma pessoa. Que assim como o tabernáculo caminhava no meio do povo, Jesus, o Deus Emanuel, Deus conosco, caminhou no meio do seu povo. Jesus, ele tabernaculou-se no nosso meio. Então ele começa a andar no nosso meio, caminhar ao nosso meio. E o que acontece é que todo mundo agora se acampa ao redor de Jesus. Porque ele é o centro da adoração, amém? Amém. E aí, tendo esse entendimento, vamos para João capítulo 14, verso 16 e 17.
Todo mundo bem? Tranquilo? Quem está acordado diz amém. Se estiver com sono, vou pedir para o teu irmão do lado colocar o dedo no seu ouvido. Cadê? João capítulo 14, verso 16 ao 17, diz assim. E agora vai começar a loucura, meu irmão. Porque isso aqui mexe demais com o meu coração. De verdade. De verdade. Eu amo o capítulo 14 de João, porque para mim é a coisa mais absurda de toda a Bíblia. Para mim a coisa mais impossível de toda a Bíblia é Deus pegar um ser pecador, imprestável e fazer dele sua casa. Nossa. Olha o que diz. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus aqui está prometendo algo muito louco, porque ele está dizendo, olha, isso aqui vai virar uma chave na vida cristã de vocês. Se nós hoje, aqui, 2025, entendermos isso que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás, cara, isso vai virar algo poderoso na nossa vida. Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês, não vou deixar vocês órfãos, você não ficar sozinho. Eu vou enviar outro Consolador. E aí eu poderia pregar a quarta todinha, só esse versículo aqui, palavra por palavra, meu irmão, porque isso aqui... Quando ele fala outro Consolador, é a palavra halos. Ele está dizendo, olha, outro da mesma espécie. Jesus está dizendo o seguinte, exemplo, eu te dei uma xícara de café e agora eu vou te dar outra xícara de café, ou seja, a mesma coisa. Não é um copo de suco, não é uma xícara de café, igual. Ele está dizendo, o outro Consolador é igual a mim. O outro Consolador, ele é semelhante a mim, a mesma pessoa. E é por isso que a Trindade é difícil de entender. Como o Senhor está indo, mas está ficando ao mesmo tempo. Só que aí ele começa a aprofundar o negócio. Ele fala assim, olha, o mundo não vai poder receber, mas vocês podem, porque vocês o conhecem. Como nós conhecemos o outro? Porque vocês conhecem o que está aqui agora. É a mesma pessoa. Uau! E aí, ele começa a dizer o seguinte, olha, e ele habita convosco. Ele está dizendo, o Consolador sou eu, casa de Deus, endereço de Deus. Eu habito com vocês, mas o outro virá, ele estará em vocês. E aí o negócio muda de história. Porque uma coisa é eu estar com, outra coisa é eu estar em. Uma coisa é eu estar com um carro. Outra coisa é eu estar dentro do carro, no carro. E aí Jesus está dizendo isso, olha, essa é a novidade. Agora o Deus que habitava numa tenda, ele tabernaculou-se, agora ele anda com vocês. Mas logo mais, ele estará em vocês. Mano do céu. Você pode entender a profundidade disso? Você pode entender que o Deus grande, o Deus gigante, o Deus majestoso, ele escolheu você. E assim, com todo respeito a todos vocês que estão hoje me ouvindo, não estou te diminuindo, mas eu estou te comparando com Deus só mesmo. Deus habitando em você, em mim. Meu irmão, que loucura é essa? Como? É impossível. Mas como disse Jesus, para Deus nada é impossível. E aí João 14, verso 23, Jesus disse, olha, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viemos para ele, e faremos nele morada. Jesus está dizendo aqui, a minha vontade com vocês é tabernacular-se. E sabe o que acontece? Quando a gente anda com essa percepção de presença, tudo muda. A sua vida de santidade muda, a sua vida de oração muda, a sua vida de leitura bíblica muda, a sua vida relacionamental muda, a sua vida de trabalho muda. Cara, sabe qual era a revelação dos primeiros cristãos?
a maioria eram de gente humilde. Eu não sei se nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Eu vou lembrar e eu falo. Daqui para o fim da palavra, o Espírito Santo vai me lembrar. Por exemplo, tinha os marceneiros. E aí eles sabiam a diferença, os compradores sabiam a diferença de quem era marceneiro cristão de quem não era cristão. Eles sabiam. Sabe como? Eles pegavam, por exemplo, as cadeiras ou as mesas, e eles pegavam as cadeiras e viravam de cabeça para baixo. E eles oravam o material que estava sendo feito, a parte do fundo das cadeiras. Se o material que tivesse no fundo fosse o mesmo que tivesse em cima, eles diziam: foi um cristão que fez isso aqui. Por quê? Porque a marca do cristão naquele tempo era: o Senhor está vendo o meu trabalho. O Senhor está vendo o que eu estou fazendo. O Senhor está vendo o negócio que eu estou fechando. O Senhor está vendo a mulher com quem eu estou casado. O Senhor está vendo como eu trato minhas finanças, como eu trato meus irmãos, como eu trato a minha igreja, como eu trato o meu trabalho, como eu trato meus clientes. Sabe, eles tinham essa visão de presença real, tabernaculada na vida deles. Então eles falavam assim: eu não posso roubar alguém, porque se eu estiver roubando ele não está sabendo, mas Jesus está. Eu não posso mentir para alguém, porque a pessoa não vai saber, mas Jesus vai. Então eles tinham essa revelação de presença perto, próxima de Jesus, dentro. E aí nós temos um monte de versos. Por exemplo, 1 Coríntios 3,16, vocês não sabeis que sois templo do Espírito Santo e que habita em vós? 1 Coríntios 6,19, acaso não sabe que o corpo de vocês é templo do Espírito? Efésios 2,20, vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos, tendo Jesus Cristo como pedra angular, e nele todo edifício se encaixa, cresce, tornando-se um templo santo no Senhor. 2 Coríntios 6,16, porque somos templos de Deus, do Deus vivo. E Hebreus capítulo 3, versículo 7, mas Cristo é fiel como filhos sobre a casa de Deus, a casa que somos nós. Sabe, toda a doutrina apostólica e do Novo Testamento aponta para que nós somos a casa de Deus. Então não existe altar santo, não existe microfone santo, cadeira santa. O que existe é um santo sendo habitado pelo Santo dos Santos. O que existe é um homem e uma mulher sendo cheio de dentro para fora do Deus que excede todo entendimento, cara. Então o que acontece? A gente tem a mania de buscar e querer falar desse Deus do lado de fora, desse Deus externo. E a gente quer olhar como Moisés e fazer a chuva parar. A gente quer ver o mar se abrir. A gente quer ver. E Jesus está querendo que você seja. Enquanto a gente está buscando ver, Jesus está tentando falar: eu quero que você seja, cara. E aí vocês vão ver os apóstolos falando em toda a doutrina bíblica, dizendo: cara, nós vamos caminhar, nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos jejuar, nós vamos crer. Para quê? Todos cheguemos à estatura dos filhos de Deus. Para todos chegamos a se parecer com Ele. Para que todo mundo chegue à medida do Filho de Deus, sabe? Paulo diz: olha, Deus chamou uns para pastores, mestres, apóstolos, profetas e evangelistas com um só fim, com um só meta, o que é: todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, a gente precisa entender que o externo tem a sua importância, mas Deus chamou para o interno. E aí, agora, o Espírito Santo morando dentro de você. Eita, é isso mesmo? Ixi, glória a Deus. O Senhor remiu o tempo nessa noite, aleluia. Pensei que estava acabando já. Simbora. Então acho que vai dar tempo. Porque agora, que é assim, eu não monto palavra para pregar, eu monto palavra para estudar. Então eu vou, eu prego até onde dá, entendeu? Tá aqui, deu, beleza, encerra aqui. Isso aqui, meu Deus. Uau.
Então agora morando dentro de nós, Deus literalmente volta ao endereço itinerante. Deus volta a morar no endereço móvel. Por quê? Porque Deus é um Deus que se move, então ele precisa de um endereço que se mova. Deus é um Deus que fala, então ele precisa de um templo que fale. Então por isso que ele habita dentro de você. E muitos acham que o ser cheio do Espírito Santo é marchar no poder, é falar em outras línguas, é profetizar, é cair no chão, sabe essas manifestações assim? E assim, de verdade, eu não sou contra as manifestações. Não. Eu sou continuista, aquele cara que acredita que os dons existem até hoje, que funcionam até hoje. Acredita em profeta? Acredito em palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Acredito que a igreja acredito que a igreja não passa pela grande tribulação. Eu sou pré-tribulacionista, acredito que a gente é arrebatado. Eu acredito no ministério dos anjos, acredito em tudo isso, irmão. Acredito, de verdade, de coração. Só que eu não posso dizer que tudo isso resume ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está mais preocupado de como você vai levantar do que de como você vai cair. Estamos aqui debaixo de um poder, eu vou cair na unção. Pá! Aí o Espírito Santo está pensando, agora, filho, beleza, você provou do meu poder, agora como é que você vai levantar daí? Como é que você vai botar em prática aquilo que você recebeu? Porque, deixa eu te falar um negocinho assim, em toda a sua vida cristã, quantas unção você já recebeu? Já pensou nisso? Quantas vezes você já chorou, caiu de joelho, não sei o que e tal, e teve visões, e teve impressões do Espírito, e quebrantou, e deu de aviãozinho na igreja, e tal, e fez e foi, e tal, bacana. Mas deixa eu te perguntar, o quanto tudo isso gerou em você? O quanto tudo isso revelou em você algo? O quanto tudo isso mudou alguma coisa em você? Sabe, as emoções não são pecado. Não é. Gente, se quando a gente assiste um jogo do nosso time rubro, e a gente se emociona com isso, aleluia. Alguns que torcem para um negócio de uma âncora sofrem mais, eu sei. Mas... Brincadeira, Gabi. Jesus te ama, mesmo sendo corintiana. E aí, a gente vê um sorriso de uma criança, a gente se emociona, a gente ri. Cara, tipo, a criança toda bobinha, fazendo bobeira, a gente diz, olha que legal, que coisa boba, a criança. E aí, a gente tá com os amigos, a gente se emociona e ri, brinca, chora e tal, aquela coisa toda. Por que não, quando eu sou tocado pelo Deus vivo, eu não posso me emocionar também, cara? Por que quando Deus traz à tona uma palavra que me sacode por dentro, eu não posso levantar, dizer glória a Deus, ou me jogar no chão e chorar e me emocionar? Claro que eu posso. Emoções, elas são tempero, elas dão gosto na vida, meu irmão. Se você for um cara sem emoção, deixa eu te falar com muito amor e carinho, você é chato pra caramba. A gente precisa ser mais... Só que eu não posso dizer que essas emoções é poder do Espírito. Eu não posso dizer que tudo que o Espírito tem para fazer na minha vida é me jogar no chão, fazer chorar e babar. Eu não posso resumir o Deus grandioso a uma experiência da carne. Carne que eu digo, do corpo, emoção. Então o que acontece? Deus gosta de transformar pecadores em endereço dele. Deus gosta de pegar gente como nós, simples, e transformar essas pessoas em morada da glória dele. Meu irmão. Quer ver um verso que dá treta? Abra comigo Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 1.
diz, meu Deus, minha garganta. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. Enquanto aquele som correu, ajuntou-se uma grande multidão. E estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam-se e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: o que é isso? Não são todos esses homens galileus que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua materna? Partos, medos, elemitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadocia, Ponto da Ásia, Fígia, Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto ao Cirene, os forasteiros romanos, todos os judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido nas nossas próprias línguas a grandeza de Deus. E aí, deixa eu te falar um negócio muito importante aqui. A gente tem a mania de ler a Bíblia com viés. O que é viés? É a sua definição. Você tem uma definição na cabeça e você abre a Bíblia e diz, é isso aqui, eu tenho certeza. Só que Calvino disse uma frase muito interessante. Ele fala assim, deixa o autor falar o que ele quer falar. Porque você pode olhar para um texto desse aqui e começar a dizer, olha só, era um monte de gente falando alabaxúria e tinha um foguinho na cabeça aparecendo sobre cada um. E aí, o batismo no Espírito Santo. Primeiro que o termo batismo no Espírito Santo não é usado pela Bíblia. O termo usado aqui é foram cheios do Espírito Santo. Porque batismo é mergulhar, ser cheio é ser completo. E ele está dentro e não fora, amém? E aí o que acontece nesse texto que é que todo mundo começa agora a brigar, os teólogos se mordem, glossolalia, xenolalia, era idioma, não era idioma, o sei o que, é anjo que batiza, é não sei quem, é vento, e o vento é não sei quem, e a casa, e estavam sentados, e começou um monte de coisa. Mas você sabe qual é o cerne desse texto? O cerne desse texto é o versículo que fala que eles foram habilitados pelo Espírito Santo para falar as grandezas de Deus. Sabe o que acontece? O Espírito Santo ele capacita o crente para comunicar Deus. O foco do revestimento de poder é comunicação de Deus. O Espírito Santo, então, ele vem nos capacitar para que eu possa falar de Deus, para que eu possa comunicar de Deus. Sabe, a crise daqueles homens diz, não são todos esses galileus? Eles podiam estar falando assim, não é todo mundo da roça, esses caras aí, que fala problema, tauba. Como é que está falando agora? Em latim. Em grego, koiné. Como é que está falando agora dos pártimos, né? Dos medo-persas? Como é que está falando dessas línguas? Como é que é isso? E aí, eu fico imaginando. Um falar para o outro, falar, tu não está entendendo nada que esses bichos estão falando, né? Não, estou entendendo. Como é que está entendendo? Se tu é do Egito e eu sou grego, e eles estão falando grego. Falou, não, eles estão falando egípcio, eu estou entendendo. Aí eles começaram a constatar que algo do Espírito estava acontecendo ali. E aí o que acontece é que ele diz, nós estamos ouvindo. Por quê? Agora o tabernáculo está cheio. E quando o tabernáculo está cheio, a capacitação vem de Deus. Jesus diz em Mateus 10:19, ele fala assim, olha, quando vocês entrarem, não vos dê cuidado do que haver de falar, porque naquela mesma hora será ministrado o que haver de falar, porque não sou vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai irá falar em vós.
Atos capítulo 1, versículo 8 diz, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Sabe, uma das maiores obras do Espírito Santo é te capacitar para falar de Deus, para falar de Jesus. É Ele quem te dá essa capacidade de falar. Sabe, uma das coisas que mais a gente tem que fazer é buscar o Espírito. Porque é Ele quem vai nos encher de tal forma aonde a gente vai conseguir transbordar Deus sobre outras pessoas. A segunda obra do Espírito aqui, e aí eu acho que eu vou encerrar com isso, que é o Espírito Santo, ele traduz Deus para nós. Isso é muito louco. Veja em Atos 2, 7 e 8, que nós abrimos agora, e aí diz assim, e todos pasmavam-se, maravilhados, dizendo, não são todos esses galileus que estão falando? Pois como ouvimos falar na nossa própria língua que somos nascidos? Aqueles homens, eles não tinham a possibilidade de conhecer a Deus. E olha que eram homens convertidos, prosélitos, ou seja, eram convertidos ao judaísmo. Homens religiosos, homens que estavam ali naquela festa, é a semana da Páscoa, a festa de Pentecoste. Pentecoste é o nome grego, mas era Shavuot, se eu não me engano, que é a festa das semanas. E aí eles estavam ali para essa festa. Quando de repente o Espírito vem, batiza o seu povo e eles começam a ouvir das grandezas de Deus. Meus irmãos, desse dia aqui a igreja nasceu. Por quê? Esses homens saíram pelo mundo afora pregando o Evangelho. E aí você vai ver, por exemplo, Atos capítulo 10, a casa de Cornélio, manda chamar Pedro. E aí Pedro vem e porque o cara teve um sonho, porque o cara teve uma visão. Paulo chegou em tal lugar e lá já tinha uma igreja reunida na casa de fulano. Cara, Jesus foi na frente dos apóstolos muitas vezes. E foi daqui que saiu. Por quê? Porque o Espírito Santo começou a traduzir a grandeza de Deus para nós. E sabe o que acontece? A gente precisa entender isso para isso virar na nossa cabecinha. Por quê? Você não se converteu por causa de um curso mesmo. Você não se converteu por causa de uma apostila bem elaborada. Você se converteu porque sobre você veio o Espírito Santo. Ele trouxe clareza e ele começou a revelar Deus para você. Ele falou, olha, esse é o Salvador, esse é o caminho. Ele começou a mover no seu coração e você se sentiu perdido. E aí você disse, eu preciso de uma saída. E o Espírito Santo vem e te apontou a saída, Jesus. Então ele traduz Deus para nós. Sabe, eu oro para que nessa noite o Senhor venha sobre ti e te ilumine o teu entendimento sobre a presença de Deus, cara. Paulo ora pelos Efésios dizendo, eu oro para que venha espírito de sabedoria, espírito de conhecimento e de revelação. Porque tem tanta gente que ouve uma palavra e diz, nossa, não entendi nada. Tem tanta gente, cara, que vem, faz um curso, mergulha e diz, uau, que palavra, uau, que coisa maravilhosa, que legal. Aí o curso me manda andar para o leste, eu saio daqui e vou para o oeste. Faço tudo o contrário do que eu aprendi. Faço tudo errado do que me ensinaram. Por quê? Porque, cara, eu não consegui ser iluminado. Quanta gente, eu conheço gente que debate Bíblia, prepara sermão, mas fuma, bebe, trai a esposa, não foi iluminado. Não tem a revelação da presença, de quem é o Espírito Santo, de quem é Deus dentro de nós, tabernaculado dentro de nós. O Espírito morando dentro de nós, a habitação de Deus. Como eu posso, essa é a pergunta de Paulo em Romanos capítulo 6, como eu posso pegar um corpo que é cheio do Espírito e fazer desse corpo instrumento de injustiça? Eu tive um amigo que dizia o seguinte, eu sei que isso é forte, mas como eu posso, e ele falava isso, como eu posso assistir um vídeo pornô ao lado de Jesus?
Como eu posso roubar alguém ao lado de Jesus? Como eu posso mentir para alguém ao lado de Jesus? Como eu posso tocar, ferir alguém ao lado de Jesus? Como? Como? Pois é, a gente faz isso. Nós precisamos de revelação da presença. Precisa de revelação da presença. Que Ele escolheu tabernacular-se. Ele escolheu a habitação dele. O endereço de Deus hoje sou eu e você. Deus escolheu morar dentro de nós. E aí Ele quer revelar as grandezas de Deus para nós. Não é só uma religião, meus amigos, é relacionamento. Sabe, tem tantas coisas para a gente viver em Deus, tem tantas coisas para a gente mergulhar em Jesus, tem tantas coisas para a gente experimentar de Deus. Sabe, tem tantas coisas, tem tantos assuntos que Deus quer se meter na nossa vida. Tem tantos assuntos que a gente falou, Deus, fique aqui. Eu sei resolver isso aqui. Nunca esqueça da pessoa que o pastor chegou para aconselhar sobre o namoro e falou, Deus, pastor, fique quieto. Eu sei namorar, já namorei demais. O senhor conhece a mexa, pastor? Então aqui o senhor deixa. No outro dia não, passou um tempinho, ai pastor, preciso de ajuda. Ai, me enganou, não sei o quê, me traiu, me usou, não sei o quê. Tu não sabe namorar, peste? Sabe, tem tanta coisa que Deus quer revelar ao nosso coração. O outro ponto, né, não vai dar. Mas uma das coisas é Deus quer traduzir a gente para a gente mesmo. Porque Romanos 8 diz que Ele sonda os corações. Deus, Ele quer traduzir Deus para você, mas Ele quer traduzir você para você. Tem coisa que nem você se entende, meu irmão. Tem coisa que você olha para você e diz, cara, Deus, como é que tu me aguenta? Na moral, porque se eu fosse Deus, eu matava eu mesmo. Estou te falando, sem dó nem piedade. Sabe, às vezes você chega lá e começa a orar, e começa a orar, e começa a orar. Eu não aguento mais. E a Bíblia diz que Ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Aí o Espírito Santo fala para Deus e diz, ela aguenta sim. Ela está só falando besteirinha aqui. Aguenta sim. Ela está machucada, pai. Não sei o quê. Senhor, eu vou desviar. Vai não. É só milindre mesmo, é menino. Tá, depois ele volta a repetir aí. Fica de boa. O Espírito Santo, ele é mais profundo do que a gente pensa. O Espírito Santo, ele é o indivíduo, mas não é gente. Ele é Deus. Ainda a palavra não me chegou à boca, ainda o pensamento não está na minha mente, ainda que eu não estava formado, a Bíblia diz que ele me viu de forma, ainda no ventre da minha mãe, no processo de fecundação, ele já sabia a minha história, já sabia a sua história. Irmãos, esse Deus Todo-Poderoso, Ele habita dentro de você. Dá para você se ligar agora? Dá para acordar para uma vida profunda? Para de besteira, você está perdendo tempo. Nós precisamos do Espírito Santo, meu irmão, não só para um arrepio, aleluia. Nós precisamos do Espírito Santo para viver, para relacionar com Deus. Sabe, a pessoa que vai te apontar e te revelar Jesus será o Espírito Santo. Nós precisamos entender que Ele quer fazer de nós um tabernáculo, e o tabernáculo dele tem culto todo dia. Tem adoração toda hora, tem relacionamento o tempo todo. Não é uma vez por ano que a glória desce. É todo dia, é todo momento. É andar profundamente ligado com Deus. Amém. E tudo que o mundo quer é te desligar de Deus. Tudo que o mundo quer é fazer completamente o contrário da vontade de Deus. Que você seja mais seco, mais rígido, mais ferido, mais magoado, cada vez mais incrustado, cheio de coisas escondidas, pecados ocultos, mas o que Ele quer te fazer é mergulhar num rio de profundidade, de clareza, de bênção. Quando Ele fala, olha, prepara-me para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Irmão, você consegue pensar o que é isso? Você consegue pensar o que é um cálice transbordante? Nós precisamos do Espírito Santo.
Nós precisamos amar a presença dele. Nós precisamos, sabe, deixar esse templo velho aqui começar a ter culto todo dia, tirar as teias de aranha do nosso coração. E agora, Senhor, fica à vontade e manifesta a tua glória nesse lugar que se chama Eu.